Após seu pai ser morto, um garoto é escravizado e humilhado. No entanto, após alguns anos, ele dá a volta por cima e se torna um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu. O filme que vamos recapitular é O Guerreiro Genghis Khan, de 2007. Ambientada em 1192, o filme ocorre na China Ocidental, também conhecida como o Império da Dinastia Tangut. Por outro lado, também temos as tribos mongóis que vivem nas áreas selvagens, conhecidas como os Khans. Nesse contexto, conhecemos Yesuhei, um Khan de uma tribo pequena que empreende uma jornada com seus homens e seu filho de 9 anos, Temujin, que, de acordo com os costumes mongóis, deve buscar uma esposa. Temujin estava arrumando suas bagagens quando uma menina chamada Bort se aproxima dele e pergunta sobre o motivo de sua viagem. Ao ouvir que ele está procurando uma noiva, Bort exclama que ele deveria escolhê-la. Yesuhei não estava disposto a isso, pois quer que ele se case com uma garota de uma tribo mais poderosa. Mas, devido à insistência de seu filho, ele o deixa escolher uma noiva do clã aliado, preferencialmente uma com pernas fortes. Seguindo esse conselho, Temujin escolhe Bort. A cerimônia de compromisso ocorre maravilhosamente, embora só possam estar juntos após 5 anos, de acordo com a tradição. E por isso, Temujin presenteia Bort com uma pulseira de osso para que ela se lembre dele. Em outro dia, a tribo de Yesuhei encontra uma tribo rival, mas como é uma área de descanso, eles não podem lutar. Com muita cautela, seus homens se sentam para comer. Em segundos, o clã rival envia um mensageiro com uma tigela de leite como oferenda de paz, ao que Yesuhei responde enviando uma tigela de suco. Yesuhei recebe um aviso de um de seus homens de que ele não deve beber o leite, embora por respeito aos costumes, Yesuhei toma, apenas para sentir uma dor intensa no peito, e metros à frente, cai do cavalo. Seus oponentes se aproveitaram de sua honra para envenená-lo. Desolado, Temujin tenta em vão levantar seu pai, enquanto os homens o abandonam, pois, agora que seu líder está morrendo, sua única preocupação é encontrar um novo Khan. Como últimas palavras, Yesuhei designa seu filho como o novo Khan de seu clã, lembrando-lhe que ele sempre deve ser forte. Tempo depois, Temujin e Orhelum, sua mãe, participam do funeral de Yesuhei, embora Targutai, o segundo no comando do clã, aproveite a oportunidade para saquear o acampamento e levar o gado. Furiosa, Orhelum o adverte que seu filho o matará um dia, pois ele é o verdadeiro Khan. Em resposta, Targutai o captura para matá-lo e se livrar desse problema, mas acaba poupando sua vida quando percebe que ele ainda é menor do que a roda de uma carroça, ou seja, ainda não pode ser considerado um adulto. Portanto, Targutai promete que voltará no próximo inverno, quando Temujin estará mais alto. Chegada essa época, Temujin não tem para onde fugir e recorre a uma opção desesperada, ganhar o favor do deus Tengri. Mas a caminho de seu lugar sagrado, ele cai em um lago congelado de onde escapa por pouco. Então ele encontra Yamuka, um garoto de sua idade que o convida para o acampamento para se recuperar. Para mostrar sua gratidão, Temujin se torna irmão de sangue de Yamuka, bebendo ambos de uma tigela de leite misturada com seu sangue. Na manhã seguinte, Temujin é encontrado pelos homens de Targutai, que o levam de volta ao acampamento. Lá, eles percebem que sua altura ainda é de uma criança, então ele é obrigado a viver como escravo até crescer. Nessa nova e tortuosa vida, a única coisa que alegra Temujin são as visitas de um velho que costuma alimentá-lo e curar suas feridas. Em outro dia, ocorre uma grande tempestade que prende todos em suas cabanas, o que o velho aproveita para libertar Temujin. O menino corre como nunca em sua vida, ainda com a tábua de madeira de escravo ao redor do pescoço. Depois de muito caminhar, ele chega a umas montanhas, onde há um pequeno altar em homenagem a Tengri. Quando Temujin reza pedindo ajuda, um lobo branco aparece e magicamente a tábua de madeira se quebra. Pulamos para 1186, ano em que Temujin já é um adulto que tenta encontrar seu lugar no mundo, mas quem o encontra são os homens de Targutai. Novamente, eles colocam uma tábua de madeira ao redor de seu pescoço, então o velho de antes o alimenta novamente, momento em que Temujin promete perdoar sua vida quando sua vingança começar. À noite, enquanto todos estão jantando, Temujin aproveita para provocar um soldado, que se aproxima para bater nele. Rapidamente, Temujin consegue reverter a situação, matando-o com golpes fortes em sua cabeça com a tábua. Depois de fugir, ele encontra Borshu, um pastor que sabe sobre seu passado e o liberta de suas amarras. Antes de reivindicar seu posto como Khan,
Temujin lembra de seu compromisso com Bort, que apesar dos anos passados, ainda estava esperando por ele. Juntos, eles partem para visitar a mãe e a irmã de Temujin, que estão concluindo sua cerimônia de casamento. Nos próximos dias, Temujin e sua esposa se apaixonam ainda mais e vivem momentos felizes juntos, mas os problemas surgem com a chegada da tribo Merkit. Acontece que no passado, Orelun era esposa de Shiledu, o Khan desse clã, mas foi roubada por Yesurrei. Desde então ele tem planejado sua vingança e está pronto para sequestrar Bort. Embora o casal tente fugir rapidamente, eles são alcançados pelos bárbaros Merkit, que neutralizam Temujin com uma flecha nas costas e acorrentam Bort. Com dificuldade, Temujin retorna à sua família, mas tem certeza de que recuperará sua esposa. Para essa missão, ele se reúne com Yamuka, que se tornou o Khan de uma tribo importante. Claro, ele aceita ajudar, mas Temujin deve esperar 1 ano para que ele termine alguns assuntos. Temujin passa esse ano se preparando para sua vingança e quando finalmente chega a hora de atacar os Merkit, são eles que os pegam de surpresa com suas habilidades de camuflagem. Nesse momento, Yamuka esteve a ponto de perder a vida, mas foi salvo por Temujin, que coloca uma máscara dos Merkit, enquanto seus companheiros lutam ferozmente. Graças a isso, Temujin se infiltra no acampamento inimigo, onde por um, ele acaba com os guardas de forma brutal. Depois disso, ele encontra sua esposa que já havia matado Shiledu enquanto dormia. Mas a maior surpresa é que ela está grávida do líder Merkit, embora Temujin reconheça que essa criança é dele. Ao anoitecer, os guerreiros celebram sua vitória, especialmente Temujin, que em vez de ficar com a maior parte do saque, como faria um líder comum, decide reivindicar apenas 10%, distribuindo as riquezas entre os soldados e as famílias dos falecidos. Por essa generosidade, Altan e Daritai, 2 homens de Yamuka, prometem lealdade a Temujin, e como os mongóis podem escolher o líder que desejam, Yamuka não pode fazer nada a respeito, embora ele esteja muito decepcionado. Durante a viagem de Temujin, seus guerreiros matam com flechadas um ladrão que tentou roubar seus cavalos, mas quando examinam seu corpo, descobrem que era o irmão mais novo de Yamuka, que estava furioso com sua traição. Ao saber disso, Yamuka esquece seu pacto de sangue e promete se vingar de Temujin, a ponto de unir forças com a tribo de Targutai. Tempo depois, o exército imenso de ambos os clãs marcha em direção ao pequeno posto de defesa de Temujin, que dispensa as mulheres e crianças para que se salvem. Para desejar-lhe sorte, eles devolvem o amuleto de osso. Feito isso, os soldados inimigos iniciam o ataque, e embora estejam em menor número, os guerreiros de Temujin lutam corajosamente. No entanto, por um começam a cair, e o último de pé é Temujin, que se recusa a se render. A única maneira de detê-lo é com um esquadrão de lanceiros, que o cercam por todos os lados, e mesmo assim, ele mata mais de um. Ao cair nas mãos de Yamuka, Temujin se recusa a implorar por sua vida, então seu inimigo se recusa a matá-lo como Targutai queria. Em seu lugar, ele decide humilhá-lo ainda mais, vendendo-o como escravo. Dessa forma, Temujin acaba em um mercado, onde é exibido como um animal, chamando a atenção de um oficial da dinastia Tangut, embora seu conselheiro, um velho monge, o avise que ele só vê morte, destruição e até o fim da dinastia no futuro de Temujin. No entanto, o oficial acredita que são apenas histórias para assustá-lo e decide comprá-lo. Desde então, Temujin passou seus dias em uma cela como uma atração de circo, conhecido como o mongol que queria destruir o reino de Tangut. Embora todos os habitantes zombem dele, o monge é o único que o respeita e pede desculpas por sua situação. Então, Temujin fecha um pacto com ele. Se ele entregar seu amuleto de osso a Bort, ele não destruirá o monastério sagrado quando chegar a hora de sua vingança. No tortuoso caminho para completar essa missão, o monge sucumbe ao calor e à sede, morrendo em um deserto. Mas, por sorte, Bort consegue encontrar seu cadáver e o amuleto alguns dias depois, e graças a isso, sabe que seu marido está vivo. Portanto, a mulher parte para a cidade de Targut na caravana de um mercador, a quem teve que vender seu corpo em troca de transporte e algumas joias. Ela não demora a encontrar seu marido, e, durante a noite, suborna alguns guardas para lhe entregarem a chave da cela. Finalmente, Temujin pode escapar de seu longo encarceramento e, ao entrar na carruagem de sua esposa, ele se surpreende com o quanto seu primeiro filho cresceu. Além disso, Bort teve outra filha, mas em vez de rejeitá-la, Temujin a reconhece como sua filha. Agora, com sua família completa, Temujin se retira para o campo,
onde vivem em paz por um bom tempo, estabelecendo um forte vínculo com seus filhos. Mas quando se trata de ensinar-lhe sobre a cultura mongol, sua esposa o corrige, informando-lhe que os mongóis estão mais selvagens do que nunca. Nem mesmo as crianças escapam de seus constantes ataques. Incapaz de aceitar isso, Temujin empreende uma jornada por conta própria, para unificar as tribos mongóis como seu pai desejava. Ele pede novamente a ajuda do deus Tengri. Na presença do lobo branco, o homem anunciou as 3 regras básicas das tribos: não matar mulheres e crianças, lutar até o fim e nunca trair Tucan. Em 1196, vemos que Temujin cumpriu sua promessa, unindo os clãs em um enorme exército sob a mesma bandeira. Embora ainda reste uma tribo que se recusa a se juntar a ele, a de Yamuka e seu subordinado Targutai. Justamente nesse dia, os antigos irmãos de sangue se apresentam no campo para ter uma batalha definitiva que definirá o futuro dos mongóis. Yamuka não demora em enviar o primeiro batalhão, embora tenha confiado demais em um Temujin que investiu meses aperfeiçoando suas estratégias. Portanto, os guerreiros de Yamuka começam a sucumbir aos de Temujin, que estão equipados com 2 espadas curvas perfeitas para montar a cavalo. O clã rival tem as lanças a seu favor, mas os de Temujin, mesmo feridos, nunca deixam de lutar. Quando parecia que seus rivais haviam superado sua primeira linha de defesa, Temujin o surpreende, com uma linha de arqueiros que terminam o trabalho. Igualmente, Yamuka entra no campo de batalha com seus soldados restantes. De repente, o céu fica nublado, dando lugar a uma forte tempestade que dificulta a luta, embora isso apenas dê mais força ao exército de Temujin. No final, o Temujin sai vitorioso, momento em que alguns guerreiros rivais lhe trazem o cadáver de Targutai para que os perdoe. No entanto, Temujin ordena suas execuções, pois infringiram a regra de trair Tucan. Quanto aos outros guerreiros, Temujin os recebe em suas fileiras e até liberta Yamuka, pois ainda o vê como seu irmão e um comandante honrado. Depois disso, Temujin reencontra sua família para ter alguns dias de paz, embora seja apenas o começo de seu império. No epílogo, conta-se que em 1206, Temujin se tornou o Khan de todos os mongóis, adotando o nome de Genghis Khan. Ele alcançou seu objetivo de derrubar a dinastia Tangut, mas deixou intacto o monastério em honra ao monge, e assim construiu o Império Mongol, um dos maiores da história. Espero que tenham gostado. Até a próxima.